Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre reforma na Previdência e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as regras transitórias, né? Mais regras transitórias, além daquelas que a gente já viu no vídeo sobre regras de transição, né? A gente já viu regras de transição da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição e hoje a gente vai falar sobre outras regras transitórias, aí não necessariamente regras de acesso a benefício, mas regras que estão lá regulamentando como que é o funcionamento da emenda 103 nesses primeiros meses, primeiros anos após a sua promulgação, tá? Começando pelo artigo 4º da emenda constitucional 103, que vai falar sobre direito adquirido. Esse é um dispositivo importantíssimo, né, porque ele vai garantir que as pessoas que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria antes da reforma, ou seja, antes da promulgação da reforma em novembro do ano passado, 2019, né, elas possam se aposentar pelas regras antigas, né, o que faz muita diferença, porque as regras antigas são bem mais favoráveis, né, grande parte aí dos benefícios tem regras bem mais favoráveis na regra antiga, principalmente cálculo muda muito na emenda 103 e vai valer a pena, em grande parte das vezes, usar as regras antigas, tá? Geralmente, as emendas constitucionais de reforma da Previdência têm dispositivo garantindo o direito adquirido, né? As nossas grandes reformas tiveram, emenda 20 de 98 e emenda 41 de 2003 tiveram regras de direito adquirido, né? Porque na verdade é uma necessidade, a Constituição determina que a gente tenha a preservação do direito adquirido. Então nem que não se quisesse, deveria ser feita, né? Muito embora muita gente não tenha essa noção, muita gente corra para se aposentar quando a perspectiva de uma reforma, pessoas que já adquiriram direito, elas têm direito adquirido e aí não vão ser prejudicadas pela reforma, né? Então, às vezes, a pessoa vai lá, corre, se aposenta e aí acaba pegando um benefício pior do que ela poderia pegar se ela não tivesse esse medo, né, de ser prejudicada pela reforma. Então, o artigo 4º garante o direito adquirido. Quem eventualmente já tinha adquirido direito, já tinha preenchido os requisitos, uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, invalidez, né, poderá se aposentar pelas regras antigas, tá? Não precisará nem as regras de transição, nem as novas regras, tá? Uma outra disposição importante da emenda foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso a gente já falou no vídeo sobre as alterações da Constituição. E aí, então, a emenda constitucional ela traz várias regras transitórias para esses benefícios, além da regra transitória para a regra da reforma, porque uma coisa que essa reforma tem, ela é a desconstitucionalização, como a gente já viu, né? Ela tirou as regras da Constituição e remeteu essas regras para a lei. Só que essa lei ela não foi feita ainda e ela vai provavelmente demorar um pouco para ser feita. Então, teve-se que criar na emenda regras, regras para o funcionamento do sistema, né? Então, além das regras de transição que vão servir para o pessoal que já estava perto da aposentadoria, né, o pessoal que já estava mais tempo no sistema, tinha que haver as regras para o pessoal que está entrando, né, e regras para o pessoal então que vai se aposentar mais para frente. Então, fica claro na emenda constitucional número 103 a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e a sua substituição por um novo benefício por idade, que vai se dar aos 65 anos para o homem e aos 62 anos para a mulher, com uma carência de 20 anos para o homem, um tempo mínimo de contribuição de 20 anos, e para a mulher um tempo mínimo de 15 anos, tá? Então essa é a regra para o pessoal que está entrando agora no regime de previdência, né? O pessoal que está entrando no regime de previdência e até o pessoal que não for aproveitar regras de transição, né? A mulher, a regra de transição da mulher vai aumentando a idade até chegar nos 62, né? A única grande vantagem ali da regra de transição para o pessoal que vai se aposentar daqui a muito tempo, daqui a 20 anos, né? Talvez, né, o meu caso, daqui a 30 anos, né? É a manutenção da carência
D15, né? Porque essa não vai se extinguir, a não ser que venha aí, de repente, uma outra emenda constitucional e mude isso aí, né? Mas, em princípio, o homem vai se aposentar aos 15 anos de tempo de contribuição. Quem já estava no sistema, né? Vai se aposentar aos 15 anos de tempo de contribuição, assim como a mulher, tá? Outras alterações, né, nas regras transitórias dizem respeito à aposentadoria especial. Aposentadoria especial que é destinada àquele pessoal que trabalha em atividades que prejudicam a saúde e integridade física, né, em condições de trabalho que prejudicam a sua saúde ou integridade física, tá? Hoje em dia é para o pessoal que trabalha em condições de insalubridade, nem todo mundo, mas né, a grande parte das pessoas que trabalham em condição de insalubridade, tá? Na aposentadoria especial, há uma possibilidade de aposentadoria com tempo reduzido, justamente por conta desse prejuízo à saúde que a pessoa tem. E aí, então, há duas regras na reforma acerca da aposentadoria especial. Uma regra de transição e uma regra para ser a regra da reforma, né? Na regra de transição, há uma situação de pontos ali, como há no artigo 15, que a gente já comentou em outro vídeo, para aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, a soma da idade com o tempo de contribuição, né, para chegar numa determinada pontuação. No caso da aposentadoria especial, existem três categorias, né? A categoria de risco alto, a categoria de risco moderado e a categoria de risco leve. A categoria de risco alto aposenta aos 15 anos, a de moderado aos 20 e a de leve aos 25. E aí então há uma graduação de pontos para cada uma dessas categorias, né? Então vai se estabelecer que no caso do risco alto, a pessoa precisa somar 66 pontos. No caso do risco médio, ela precisa somar 76 pontos. E no caso do risco alto, ela precisa somar 86 pontos. Então você vai somar o tempo de contribuição com a idade para chegar na pontuação de 66, de 76 ou de 86. Né? Pontuação essa que vai ser aferida para ver se você tem direito ou não ao benefício, tá? Depois a gente tem a regra da reforma para aposentadoria especial, que é a regra de idade, né? Então você vai precisar, além dos 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, você vai precisar de uma idade mínima, assim como foi incutido lá na aposentadoria, né, que ficou sendo a única, né, aposentadoria voluntária, que é uma aposentadoria por idade, tá? Então, nessa regra, você vai precisar de 55 anos de idade no risco alto, 58 anos de idade no risco moderado e 60 anos de idade no risco leve, né? Então, 15 anos de tempo de contribuição e 55 de idade, 20 anos de contribuição e 58 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição e 86 anos de... aliás, 86 não. 60 anos de idade, né? 86 não faria nenhum sentido, né? 60 anos de idade, tá? Isso é problemático, pessoal, porque se a pessoa está numa atividade que prejudica a saúde e a integridade física, principalmente se ela está numa atividade que prejudica muito, como são as atividades de risco elevado, que são atividades de mineração lá na frente de produção, o pessoal que está prospectando minério, por exemplo, carvão, né? E aqui em Santa Catarina, onde eu estou gravando o vídeo, a gente tem um polo de produção de carvão muito grande e tem um problema muito sério com pessoas que desenvolvem doenças respiratórias, né, pneumoconiose, doenças importantes, severas, né, muito mais agressivas do que um Covid, por exemplo, que uma influenza. As pessoas desenvolvem essas doenças muito cedo, né? Elas não vão aguentar aí até os 55 anos de idade, por exemplo, né? Elas morrem antes disso, elas continuam trabalhando nessa atividade, elas morrem antes disso, tá? Então é bem problemático essa alteração aí na aposentadoria especial, né? Criação de idade mínima é bem questionável. Depois a gente tem alteração, e aí talvez seja a alteração mais cruel dessa reforma, que é a alteração da pensão por morte, tá, pessoal? A pensão por morte ela ficou muito ruim, tá? Ela ficou muito ruim mesmo, tá? A pensão por morte ela tem duas situações, é a pensão por morte do aposentado e a pensão por morte do não aposentado, né? Para a pensão por morte do aposentado, até que o impacto não é tão grande no que diz respeito ao cálculo, mas no que diz respeito à proporcionalidade que foi criada já é, tá? Já é. Agora, para a aposentadoria do cara que não está aposentado,
né? Principalmente para a aposentadoria do cara que vai se aposentar pelas regras novas, o prejuízo é muito grande, pessoal, é muito grande mesmo, tá? É um decréscimo de padrão de benefício bem acentuado, tá? Então como é que isso funciona? Antes, a pensão por morte ela era paga em 100% da média, tá? Então, era 100% da média. Eu pegava, apurava a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. 100% dessa média era dividido entre os dependentes. Dividido, nunca multiplicado, tá? Eu pego a média e divido, sempre, tá? Isso vale para pensão por morte e para auxílio reclusão, sempre dividido. Agora, existe uma proporcionalidade, que é o seguinte: eu pego a média e vou multiplicar essa média por um coeficiente. Esse coeficiente é o quê? É 50% mais 10% por cada dependente que a pessoa tenha, tá? Por cada dependente que vai receber o benefício. Então, por exemplo, se eu estou falando de um casal, tá? Um casal de idosos, tá? E aí que é muito comum ainda, né? Muito embora a gente esteja vendo uma alteração na composição dos grupos familiares, na estruturação dos grupos familiares, ainda é muito comum que a gente tenha um homem que tenha trabalhado a vida inteira e a mulher que tenha trabalhado em casa a vida inteira sem contribuir para o INSS. Então, houve trabalho dos dois, só que um era trabalho remunerado com contribuição e outro era trabalho doméstico em casa, né, sem contribuição. E aí, se esse senhor falecer, né, e é claro, obviamente se for o senhor ou a senhora, né, mas geralmente a configuração mais antiga, né, era essa. Se esse senhor falecer, ele vai deixar uma pensão por morte no valor de 60% para a viúva. 60% para a viúva. Né? Geralmente os filhos vão estar mais velhos, os filhos já vão ter mais de 21 anos e não vão ter direito à pensão por morte, e a viúva vai receber 60% do valor. Né? Somado a isso falando do cara aposentado, né? O cara mais velho aposentado. Se esse cara for um pouco mais novo, né, e ainda não tiver aposentado, veja bem, ele vai receber os mesmos, ela, né, a viúva, vai receber os mesmos 60%, só que o cálculo é feito de acordo com o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. E essa aposentadoria também é proporcional ao tempo de contribuição. Né? Então, se o cara tiver, tá, por exemplo, 20 anos de tempo de contribuição e falecer nessas condições, o coeficiente de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, com 20 anos de tempo de contribuição, vai ser de 60%. Ou seja, a viúva vai receber 60% de 60%. Tá? É 60% de 60%. Então vejam como que as coisas reduzem. Mais do que isso, é 60% de 60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 94. Quando antes era de 80% desses salários, 80% maiores. Então agora você vai ter 60% de 60% de uma média menor do que era a média anterior. Então bota redução nisso, né? Se você coloca isso na ponta do lápis, dá uma redução bem grande, tá? Dá uma redução bem grande. É claro, se tiver mais dependentes, vai aumentar 10% por dependente até chegar em 100%, mas quando um dependente deixa de ser dependente, por exemplo, o filho faz 21 anos, deixa de ser dependente, essa cota ela não reverte, ela desaparece. Então, se tinha a esposa, né, a viúva e o filho, e aí o pessoal estava recebendo ali, os dois estavam recebendo 70%, né, 50% mais 20%, né, 10% para cada um, a viúva vai passar a receber 60%. Tá? Então, assim, é o mais cruel, né, da reforma da emenda constitucional número 103, é a pensão por morte. A pensão por morte, ela ficou bem prejudicada. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, já está ficando bastante extenso, ainda tem algumas alterações para comentar. Ali, por exemplo, sobre o valor das alíquotas de contribuição. Então, para que não fique um vídeo muito grande, vamos encerrar por aqui e a gente vai ter mais um vídeo sobre regras transitórias na emenda constitucional número 103. Então, até lá, até o próximo vídeo, se inscreve no canal para receber aí as notificações e dá um like para ajudar
a manter isso funcionando, tá, pessoal? Até mais!